Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área, nosso curso de Direito Administrativo regular. Pessoal, estamos vendo aí a Lei 8.112, Servidores Públicos Federais, é o regime jurídico único, né, dos servidores da União, das autarquias federais e também das fundações públicas federais. Estamos no regime disciplinar. O que nós vamos ver nessa videoaula? Será a última videoaula. Nós vamos ver as penalidades, né? Quais são as penalidades previstas lá na 8.112 para o servidor público, né? Lembrando, no campo da responsabilidade administrativa. A advertência, né, que é a pena mais leve que temos, a suspensão, que é a pena mediana, e a demissão, que é a pena mais severa. Mas além dessas três, nós temos a cassação de aposentadoria ou a cassação de disponibilidade remunerada também é uma punição. E outra penalidade que nós temos é a destituição do cargo em comissão e a destituição da função comissionada, tá bom? Vamos lá para a tela para a gente já começar a destacar e verificar em quais hipóteses estas punições são aplicadas, tá bom? Olha só, pessoal, lá na Lei 8.112, como eu já falei, nós temos as seguintes penalidades previstas: a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá? Aquele servidor que está em disponibilidade remunerada, se cometeu um ilícito durante o período da atividade, ele vai ter a cassação dessa sua disponibilidade. A destituição de cargo em comissão, quem ocupa somente cargo em comissão não será demitido, mas destituído do cargo. E a destituição da função comissionada também é outra situação. Olha só, na aplicação dessas penalidades, o que vão ser considerados pela autoridade administrativa? A natureza e a gravidade da infração cometida, infrações mais leves, pena mais leve, né? Os danos que foram causados pela administração ao serviço público, a administração ao serviço público, desculpa, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Então, veja, ao aplicar essas penalidades em relação ao servidor que cometeu essa infração, tudo isso que nós falamos deve ser observado, né? A gravidade da infração, o dano causado ao serviço público, os antecedentes do servidor, né? Alguma atenuante ou alguma agravante, tá? Então, toda aquela questão da dosimetria da pena que a gente usa lá no direito penal também pode ser aplicado aqui. Afinal, nós estamos falando aqui de um direito punitivo, né? Embora um direito punitivo dentro da esfera administrativa, tá bom? Motivação. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Aquela questão do dever da administração pública de motivar os seus atos, e por ser um ato de aplicação de uma sanção, logicamente que ele tem que ser motivado, tem que ser fundamentado. Tem que respeitar ainda o devido processo legal, né? Na aplicação de penas ao servidor, deverá ser observado o devido processo legal, assegurando o quê? O contraditório e a ampla defesa. Por se tratar de uma punição, por se tratar de aplicação de uma penalidade, restrições de direitos, né, nós temos aí, então há uma necessidade de se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Por exemplo, a demissão. Para ter a demissão, tem que ter um PAD, um processo administrativo disciplinar. Não pode ter simplesmente uma sindicância. A questão do advogado, né, que nós já falamos aqui, o fato do sujeito ter sido assistido por um advogado ou não faz qualquer diferença, né? Não fere a Constituição, o Supremo já decidiu isso, na súmula vinculante número 5, que o fato do sujeito não ter sido assistido por advogado no processo administrativo disciplinar, isso não viola a Constituição, né? Vamos lá, vamos adiante. A advertência, né, que é a pena mais leve que temos aí. Ela é aplicada por escrito, não é aquela advertência oral, ela é por escrito. Nos casos de violação às proibições do artigo 117, inciso 1 a 8 e o 19, por exemplo, ausentar-se do serviço público durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Nós já falamos lá, pessoal, no 117, inclusive marcamos para você já qual é a consequência da violação de cada uma daquelas proibições. Lembra? Eu coloquei lá na frente: advertência, demissão, suspensão. Então, artigo 117, do 1 ao 8º e o 19º vai levar a advertência, tá bom? E inobservância de dever de
de deveres funcionais previstos em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique a imposição de penalidade mais grave. Essa punição ela só será cancelada do registro funcional do servidor após 3 anos. Então, o sujeito foi advertido, advertência por escrito, e essa pena, essa penalidade, vai ficar registrada no assento funcional do servidor por até 3 anos, tá bom? Por até 3 anos. Vamos ver que a suspensão fica por até 5 anos. Suspensão. A suspensão, pessoal, ela será aplicada em 2 situações. No caso de reincidência, vou marcar aqui, reincidência das faltas punidas com advertência. O que é a reincidência, professor? Reincidência é quando o sujeito repete aquela mesma infração. Olha só, ele cometeu uma infração lá, ausentou do serviço público sem a prévia autorização do chefe, uma vez. Aí depois ele reincidiu naquela mesma falta, ou seja, ele, de novo, não avisou o seu chefe, ausentou do serviço público sem avisar, do lado do expediente, sem avisar o chefe, de novo. Então, foi reincidente naquela infração. Então, agora ele será suspenso. Na segunda vez, né, a reincidência, haverá suspensão. Violação das demais proibições que não tipifique infração sujeita à penalidade de demissão. É aquela situação que nós falamos lá do inciso, vou puxar aqui para você, do 117, pessoal. Nós marcamos lá, onde é que a gente viu aqui? Aqui, ó. 117, o 17 e o 18 levam a suspensão, tá? Guardem isso, artigo 117, 17 e 18, tá? Então, porque os demais ou vão levar a advertência ou vão levar a demissão. Servidor fica sem receber remuneração. Como é que funciona a demissão? Olha só, vou explicar para vocês isso aqui com calma, tá? Porque às vezes a gente quer adiantar ali. Olha só, o servidor público que recebe a pena de suspensão, como é que fica a situação dele? Ele fica sem trabalhar. Ô, professor, então é uma vantagem para ele, não. Fica sem trabalhar, mas fica sem receber. Então, o órgão, a gente brinca, o órgão do corpo humano, o órgão do corpo servidor que mais sofre com a suspensão é o bolso, que ele fica sem receber. Professor, e qual é esse prazo que ele pode receber a suspensão? De até 90 dias. Mas no caso de recusa a uma inspeção oficial, médica ali, ele pode ficar de até 15 dias, né? Tá bom? Olha só, essa pena não poderá ser superior a 90 dias. A canetinha está subindo aqui toda hora. Então, não poderá ser superior a 90 dias, apareceu de novo. Mas será de até 15 no caso de servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Então, nesse caso, ela vai de até 15 dias só. Não vai ficar 90, não. Mas nesse caso, pessoal, se ele no segundo dia já comparece, por exemplo, ele deixou de ir a uma inspeção médica, aí está suspenso por até 15 dias. Mas no segundo dia ele já aparece, vai na inspeção médica. Aí a suspensão está encerrada, porque não tem mais sentido ele ficar suspenso, porque o objetivo dessa suspensão é justamente que ele comparecesse na inspeção médica. Quando for conveniente para a administração, pessoal, essa pena de suspensão pode ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, que ele tem que trabalhar, e essa pena será cancelada após 5 anos, tá? Fica lá registrada aquela suspensão no registro funcional dele por 5 anos. Vou explicar para vocês aqui 2 coisas importantes. Às vezes o cara é um mala, né? Ele já foi suspenso, mas a administração não tem como ficar sem aquele cara ali, porque só tem ele naquele setor. Então, o que a administração pode fazer? Converter a pena de suspensão em multa. Como é que funciona essa multa, professor? No final das contas, é como se ele estivesse trabalhando e direito a receber só metade, porque 50% da remuneração dele vai ser descontada a título de multa. Então, ele trabalha e recebe só a metade do valor que ele teria direito. Então, a conversão da suspensão em pena de multa é prevista na Lei 8.112, na base de 50% por dia de vencimento, por dia de remuneração. Significa que se ele teve uma pena de 10 dias de suspensão, significa que se foi convertida em multa, durante 10 dias ele vai trabalhar e durante aqueles 10 dias
ele vai receber somente a metade, né, da sua remuneração. Tá bom? É uma faculdade da administração, ele não tem direito a essa conversão não, tá? É quando for conveniente para o serviço. Ou seja, a administração pública é que vai verificar se é conveniente a conversão dessa pena de suspensão em multa. Não é um direito subjetivo do servidor, não. Demissão. A demissão é a pena mais severa, né? Prevista aí no regime disciplinar. Ela será aplicada, pessoal, em casos de penalidades, de infrações, desculpa, porque uma coisa é infração, outra coisa é penalidade, né? A infração mais grave leva à penalidade de demissão. Você vai ver, é corrupção, é crime contra a administração pública, é dilapidação do patrimônio público, improbidade administrativa, aquelas proibições, né? Violação àquelas proibições mais graves. Vamos lá para a tela, para a gente ver isso. Olha só, será aplicada nos casos de crimes contra a administração pública, né? Nós temos lá peculato, corrupção, abandono de cargo, tá vendo? Inassiduidade habitual, o sujeito é um inassíduo habitual, então abandonou o cargo, ou o caso de improbidade administrativa, no caso de incontinência pública e conduta escandalosa, conduta pública incompatível com as normas de educação, moral e conveniência. Conduta escandalosa, pessoal, na repartição, é um termo bem amplo, né? Aberto. O que seria essa conduta escandalosa? É uma conduta incompatível com as normas de educação, de moral, de convivência. São situações assim que vai depender do caso concreto. O cara falava, o cara foi trabalhar pelado. Olha, isso é gravíssimo para mim, é uma conduta escandalosa. Agora, não sei se o cara tem um problema mental, isso é conduta escandalosa. Isso vai gerar demissão. Então, o fato concreto é que vai dizer se há ou não conduta escandalosa, tá bom? Por isso que é uma tipicidade bastante aberta, né? As infrações administrativas. Ela tem essa qualidade de ser um tipo normalmente aberto, diferentemente do tipo penal, que é o tipo fechado. A insubordinação grave em serviço, ela não respeita de forma alguma o superior, subordinação grave em serviço gera demissão também. Ofensa física em serviço a servidor ou a um particular, salvo, logicamente, em legítima defesa. Se ele estiver agindo em legítima defesa, haverá ali uma excludente de licitude, né? A aplicação irregular de dinheiros públicos também é uma infração grave que leva à demissão. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, também uma pena, uma infração grave prevista a demissão. Lesão aos cofres públicos, a dilapidação do patrimônio, ou seja, a destruição do patrimônio nacional, a corrupção, na verdade, já estaria em crime contra a administração pública, mas o legislador resolveu deixar bem claro, né, bem explícita a repúdia à corrupção. O repúdio à corrupção. A acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções também é uma infração que leva à demissão. E as transgressões das proibições do inciso 9 a 16 do artigo 117. Pessoal, isso aí eu remeto vocês a uma leitura do artigo 117 mais uma vez, e nós detalhamos lá aquelas hipóteses, né? Recebimento de propina, prática de usura, a conduta desidiosa no âmbito da administração, no âmbito da repartição. Então, nós temos ali uma série de situações graves que vão levar à demissão. Olha só, pessoal, cassação de aposentadoria. Eu tenho que contar um caso aqui para você entender. Às vezes o servidor praticou uma infração grave que levaria à sua demissão, mas ele conseguiu, se aposentou antes e não teve nenhuma pena. Aí depois descobre. E aí? Vai ficar ileso isso? Não. A lei prevê que, neste caso, vai ser cassada a aposentadoria desse servidor. Professor, mas não é uma pena muito grave? Não, não é tão grave, porque se ele tivesse sido pego antes, ele teria sido demitido e não teria se aposentado. Então, a cassação de aposentadoria, inclusive, já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a sua constitucionalidade. Tá? O sujeito tem a cassação da aposentadoria. Ele praticou um fato que levaria à sua demissão quando ele estava na ativa, quando ele estava na atividade. A administração não descobriu na época,
descobriu depois, então a penalidade a ser aplicada é a cassação da sua aposentadoria ou a cassação da sua disponibilidade, se ele estava em disponibilidade remunerada, né, no caso. Vamos lá na tela. Então, a cassação de aposentadoria será imposta ao servidor inativo que houver praticado, quando em atividade, ou seja, na época da ativa, infração passiva de demissão. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação de aposentadoria. Uma outra pena prevista na Lei 8.112 é a destituição de carga em comissão exercida por servidor não ocupante de cargo efetivo. Pessoal, olha só. Aquele servidor que só ocupa cargo em comissão, ele não é da casa, ele não tem cargo efetivo, ele não será demitido. Ele será destituído do seu cargo em comissão, tá bom? Quem tem cargo em comissão somente será destituído desse cargo de comissão. A frase, a palavra correta, não é demissão do cargo em comissão, é destituição, tá bom? Cuidado, que isso parece em prova. É aplicada quando for praticada por esse sujeito infrações, né, sujeitas às penalidades de suspensão ou demissão. Então, se ele praticou um fato que levaria à demissão do servidor efetivo, ele será destituído do cargo em comissão. Se ele praticou um fato que levaria à suspensão do cargo efetivo, para ele é a destituição. O ocupante de cargo em comissão não é demitido, mas destituído do cargo. Se depois, às vezes acontece isso, pessoal. Às vezes acontece isso que eu vou falar agora. Às vezes, o servidor, ele ocupa um cargo em comissão, praticou uma infração grave, que levaria à sua destituição. Ele pede exoneração e sai do serviço público. E se descobre depois. Então, vai haver a conversão daquela exoneração, daquele ato de exoneração, numa destituição do cargo em comissão. Ou seja, ele foi exonerado, não foi considerado, exoneração não é pena, não é uma penalidade disciplinar, e aí vai ocorrer a sua conversão, ou seja, a exoneração vai ser convertida em destituição do cargo em comissão. Está na norma. Ó. Se depois da exoneração do servidor de cargo em comissão for constatada alguma infração sujeita à suspensão ou demissão, a exoneração será convertida em destituição do cargo em comissão, tá bom? Efeitos. Pessoal, veja só. Tem situação aí de demissão ou de destituição do cargo em comissão que é coisa muito grave, é muito grave mesmo. Então, o cara jamais poderá retornar ao serviço público. Algumas pessoas alegam que isso seria uma pena perpétua, mas, veja, do ponto de vista do interesse público, eu entendo que há uma punição adequada, porque o sujeito não tem condição nenhuma de exercer o cargo público. Então, ele foi demitido com uma coisa muito grave, se coloca a impossibilidade dele jamais poder retornar ao serviço público. Então, alguns defendem aí a questão de uma pena perpétua, mas eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, tá? Porque ali há uma vedação, porque houve um fato cometido no passado de uma intensidade muito grande, então se veda a volta dele ao serviço público. Veja só, são coisas muito graves. Efeitos da demissão e destituição de cargo em comissão. Primeiro, indisponibilidade dos bens. Os bens desse sujeito ficam disponibilizados para que ele possa ressarcir ao erário. Ressarcimento ao erário é uma outra consequência. Sem prejuízo da ação penal cabível. Ele ainda vai responder na esfera penal. Nas hipóteses de improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional e corrupção. Então, nessas situações aqui vai haver a indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Ainda não poderá jamais retornar ao serviço público o servidor demitido ou destituído de cargo em comissão nos casos de crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, tá? Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, também, e também a corrupção. Qual a única diferença em relação ao anterior? É o crime contra a administração pública, que aqui
Não tem, tá? Mas há consequência. Vendo, a lista anterior tem 4 nomes e essa aqui tem 5. Qual é o que está além? É esse aqui, ó, crime contra a administração pública. Havendo crime contra a administração pública, nós teremos a penalidade, né, a prevista a demissão, e jamais ele pode voltar. Então, crime contra a administração pública, aplicação irregular de dinheiro público, improbidade administrativa, normalmente está envolvendo dinheiro, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional. Essas situações aí, esse cara jamais, além de ter que reparar o dano, ter disponibilidade dos bens, ele não poderá jamais voltar ao serviço público, tá bom? Então não adianta depois querer fazer outro concurso, ou então ser nomeado para exercer um cargo de comissão, que não pode. Agora, tem algumas situações, são 2, que ele vai ficar incompatível por 5 anos, ou seja, 5 anos, só depois de 5 anos que ele vai poder retornar ao serviço público, ou fazendo outro concurso, ou então sendo nomeado para exercer um cargo de comissão. Quais são essas 2 situações? Incompatibilidade por 5 anos. Se a demissão ou destituição do cargo de comissão decorreu de quê? Desses casos. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outro em detrimento da dignidade da função pública. Ele, pessoal, olha só, ele foi demitido por lograr proveito pessoal em razão do cargo. Nem se valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. Foi demitido. Ele pode retornar ao serviço público? Pode, depois de 5 anos. Pode, fazendo outro concurso público, que é aquele cargo, ele não volta mais, a não ser que ele faça outro concurso. Ou então, sendo nomeado para cargo de comissão. E a outra situação é a advocacia administrativa, aquele servidor que atua como procurador ou intermediário de outras pessoas perante a administração pública, a não ser naquele caso, né, de resolver problemas previdenciários ou assistência social, de parentes próximos até o 2º grau, aí não configuraria a infração, pode, né? Mas, sendo procurador, a advocacia administrativa, ele também está incluído nessa incompatibilidade por 5 anos. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, de cônjuge ou de companheiro. Tá? Aqui nós temos a chamada advocacia administrativa. É um crime, não, é uma situação que gera a punição com a demissão. E o sujeito fica incompatível por 5 anos para retornar ao serviço público. Isso aqui nós já falamos, mas eu coloquei no resumo. Cancelamento do registro funcional. O cancelamento da penalidade de advertência, suspensão, lembrando, a advertência, até 3 anos, fica lá registrado, né? 3 anos. E a suspensão, só depois de 5 anos que ela é retirada do registro funcional e não surtirá efeitos retroativos, só dali para frente. Então, o sujeito foi condenado à advertência, né? Advertência, por escrito, aquilo vai ficar ali quanto tempo? No registro funcional, 3 anos. Aí ele foi reincidente, numa mesma infração, agora vai ter uma suspensão. Quanto tempo que a suspensão fica registrada ali no registro funcional do servidor? 5 anos, né? Beleza? A acumulação ilegal de cargos, né? Pessoal, nós vimos aqui que, via de regra, a Constituição ela veda a acumulação de cargos, né? E ela abre algumas exceções, né? Aqueles casos em que há compatibilidade de horários e 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico, cargo técnico ou científico, né? 2 cargos ou empregos na área de saúde, profissões regulamentadas na área de saúde, 2 de médico, de enfermeiro. Então, nessas situações, se permite a acumulação. Fora dessas situações, haverá, inclusive, uma pena prevista, que é a demissão. O sujeito, então, ele é cientificado, olha só, ele é cientificado para escolher qual cargo ele quer ficar. Ele tem 10 dias para escolher. Ele não escolheu, ele vai ser demitido. Se esses 2 cargos foram federais, ele vai ser demitido nos 2 cargos. Tá? Então, a acumulação ilegal, né, detectada a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, o servidor será notificado para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias. Em caso de omissão, se ele não faz nada, será instaurado um procedimento sumário, processo mais rápido, para apuração e regularização imediata. Então, ele vai ser punido com demissão, na acumulação ilegal. Abandono de cargos.
que é abandono de cargo? É a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, tá? Não vamos confundir o abandono de cargo com a inassiduidade habitual. Abandono de cargo é a falta por mais de 30 dias consecutivos. Faltou hoje, amanhã, depois, né? Numa sequência, consecutivamente, continuamente, por mais de 30 dias, sem justificativa. Já a inassiduidade habitual é faltar por 60 dias, de forma intercalada. Falta, trabalho, falta, trabalho, falta, trabalho. Você vai pegar 12 meses da primeira falta, você vai contar 12 meses, e nesse período de 12 meses, se der 60 dias de falta intercaladamente, né? Porque se for 60 de forma direta, já vai dar, com certeza, o abandono, porque o abandono é mais do que 30, né? De forma intercalada, esse cara falta demais, ele é um inassíduo habitual. Então, ele será demitido por inassiduidade habitual. Então, lá no artigo 139, tem lá, inassiduidade habitual é a falta ao serviço sem causa justificada, ou seja, sem justificativa, por 60 dias, intercaladamente, é o que eu falei, trabalha, falta. Trabalha 10 dias, falta 5 dias. Trabalha mais 10 dias, agora falta 10 dias. Então, vai somando essas faltas. Se der 60 dias no período de 12 meses, esse é um cara inassíduo habitual, a pena de demissão. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também se adota o procedimento sumário, que é um procedimento mais rápido, é um processo administrativo mais célere. Processo sumário, ele é utilizado nessas 3 situações: acumulação ilegal de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual, porque a questão da prática, né, material está bem demonstrada. Então, por isso é que se usa um processo aí mais célere, chamado de procedimento sumário. Tem prazos mais curtos, né? Lógico que tem contraditório para a defesa, mas ele é mais rápido. Prescrição, né? Ora, o direito de punir, ele tem um prazo para a administração punir, né? E esse prazo nós chamamos de prescrição. Não há, pessoal, uma eternidade, não tem um prazo infinito para se punir o servidor. Então tem um prazo de prescrição. Esse prazo, pessoal, ele vai ser 180 dias, 2 anos ou 5 anos, tá bom? Guardem isso, 180 dias, 2 anos ou 5 anos, ou então o prazo da infração criminal. São 4 prazos, na verdade, né? Esse da infração criminal é variável, vou te falar daqui a pouco. 180 dias vai ser para a menor infração. Qual a menor infração? Advertência. 2 anos vai ser para a infração mediana. Qual é? Suspensão. E 5 anos para as outras infrações, para demissão, para cassação de aposentadoria, tá bom? Então, guarde esses prazos. 180 dias, 2 anos, 5 anos. Ou então, se o fato constitui crime, será o mesmo prazo da prescrição criminal. Então, 180 dias para advertência, 2 anos para suspensão e 5 nas demais, que são mais graves, né? A demissão, a cassação de aposentadoria, a destituição de cargo e comissão. Só que muito cuidado. Termo de início, esse prazo de prescrição, ele começa a contar, não é da prática do fato, viu? Muito cuidado. Ele começa a contar de quando o fato se tornou conhecido e não da data do fato. Professor, dá um exemplo. Vamos supor que o fato foi cometido no ano de 2018, tá? 2018 foi o fato. Mas esse fato só foi conhecido no ano de 2020. Então, a prescrição, a contagem desses prazos que nós já falamos acima, eles começam a contar em 2020. Foi quando a administração tomou conhecimento do fato, tá bom? Esse prazo pode ser interrompido, professor? Sim. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar já vai interromper a prescrição, ou seja, interrompe esse prazo, até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, vamos supor, o prazo seria de 5 anos, né, de prescrição, vamos pensar assim. Aí a administração vem e abre o processo administrativo com 4 anos e 11 meses. Não ocorreu a prescrição ainda. E ela está interrompida. Durante o processo administrativo, ela não corre. Tá? Então, ela fica interrompida e vai voltar a começar do zero, inclusive,
quando houver uma decisão nesse processo final. Só que o STJ tem um entendimento, fizeram as contas lá de quanto é o prazo que deve terminar um processo administrativo e deu 140 dias. O STJ diz o seguinte, olha, passou os 140 dias, ele volta a correr. Não vai ficar aguardando a administração eternamente da decisão dela. Passou 140 dias da abertura do processo, volta a ocorrer o prazo de prescrição. O STF também, STF e STJ, não sendo PAD concluído em 140 dias, o prazo prescricional volta a ser contado em sua integralidade. Porque quando você interrompe um prazo, começa a contar do zero, tá, pessoal? Começa a contar do zero, ele zera e começa a contar de novo. Então, abrir um PAD hoje, à medida que, quando der 140 dias, já começa a contagem do zero de novo, da prescrição. Pessoal, vamos fazer algumas questões para a gente encerrar, não só a nossa videoaula, mas também como esse tema, né, que é bastante longo. Vamos lá. Primeira questão, se determinado servidor público for preso em operação deflagrada pela Polícia Federal, devido a fraude em licitações, a ação penal, caso seja ajuizada, obstará a abertura ou prosseguimento do processo administrativo disciplinar, visto que o servidor poderá ser demitido apenas após o trânsito em julgado da sentença penal, da sentença criminal? Não tem nada a ver. Errada. As instâncias são independentes entre si. Inclusive, o cara vai estar respondendo por um processo, um processo criminal e também por um processo administrativo, num PAD. E eles vão correr de forma independente. Lembrando que se ocorrer a absolvição no processo criminal por negativa da autoria ou por negativa da existência do fato, aí automaticamente vai ocorrer a absolvição também na esfera administrativa. Mas uma coisa não para a outra, os dois processos seguem concomitantes, ok? E não precisa de esperar o transjulgado da sentença criminal para ele ser demitido. Mais uma, a destituição de servidor de cargo em comissão ou de função comissionada não pode ser aplicada com penalidade disciplinar. Errada, são penas previstas, né? Pessoal, quem ocupa cargo em comissão ou quem ocupa a função comissionada, ele pode ser destituído, né? É uma destituição do cargo em comissão, da função comissionada, para aqueles que praticarem atos que levariam à demissão ou à suspensão para aqueles que não têm cargo efetivo, tá bom? Para a função comissionada tem que ter efetivo, né? Só para esse que a gente estenderia só para o cargo em comissão, essa hipótese. Veja só, a demissão, espécie de penalidade disciplinar, uma espécie de penalidade disciplinar, será aplicada ao servidor assegurado contraditório e ampla defesa, prévios, ou seja, antes de aplicar a pena, quando houver, entre outros casos, crimes contra a administração pública, isso gera demissão, abandono de cargo, gera demissão, corrupção, gera demissão, insubordinação grave em serviço. Bingo, certíssima, né? São todas hipóteses ali que levam à demissão. O que eu sugiro para você? Guarde as hipóteses de demissão, são as mais graves, né? E você vai ver que são fatos assim realmente que né? Você vai ver, pô, gravíssimo isso aqui, vai levar à demissão. Porque essa graduação, essa proporcionalidade que o legislador bem observou, se você olhar, ajuda bastante, né? Uma infraçãozinha leve ali, advertência. Uma mediana, suspensão. Uma grave, demissão, né? E todas essas que estão aqui são gravíssimas, né? Crime contra a administração, corrupção, abandono de cargo, insubordinação grave em serviço. Mais uma. O servidor não efetivo que ocupe cargo em comissão será demitido do cargo nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e demissão. Não, será demitido. Será destituído, né? Tá vendo como é que a pegadinha pinta? Então, guarde isso. Quem ocupa cargo em comissão, a pena, né, somente cargo em comissão, nós temos aí a pena prevista é a destituição de cargo em comissão. Beleza?
Próximo item, a abertura de sindicância e a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Bingo, certíssima, né? Só lembrando aí, pessoal, que a jurisprudência do Supremo Tribunal e do STJ também, que passou 140 dias, aí esse prazo de interrupção, né, não haveria mais, começaria a correr esse prazo, porque é o prazo máximo que a administração teria para terminar o processo administrativo. Então tá na lei isso aí, a questão está certa. Vamos agora para o nosso último slide. O servidor responde apenas administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições, o qual pode ensejar a aplicação de penalidade disciplinar, até mesmo de demissão, que deve sempre mencionar o fundamento legal e a causa de sanção. Pessoal, o erro está no apenas, né? Ele não responde apenas administrativamente. O servidor público responde nas 3 esferas, né? O servidor público responde na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera penal. Beleza? Vamos para a próxima. A demissão será a penalidade disciplinar cabível para o servidor que se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Lembra, a inspeção médica, se ele deixar de comparecer, se recusar, é suspensão, né, de até 15 dias. Não é demissão. Tá? Então, há um erro ali. Vou ver se eu acho para você lá esse slide. Vamos lá, voltar aqui. Suspensão, aqui, está nesse slide 53, tá? Está aqui, ó. Será de 15 dias no caso do servidor que injustificadamente se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Viu, pessoal? Slide 53. Deixa eu voltar aqui. Tá? Errada. Não vou nem chamar aqui, eu já mostrei lá, tá? Então, muito cuidado. Não é uma... Aí que tá. Aí que tá o que eu dei, o que eu falei para vocês. Verifica a gravidade da infração. Então, se o cara olha lá, pô, o cara não foi convocado para uma inspeção médica e faltou, isso gera demissão. Não é muito forte para essa demissão. Não é demissão, é suspensão. Então, vamos agora para a próxima. Será cassada a aposentadoria voluntária do servidor inativo que for condenado pela prática de ato de improbidade administrativa à época em que ainda estava na atividade. Lembra, a improbidade administrativa está prevista como demissão. Como esse sujeito aqui não está mais na atividade, eu não vou aplicar, não vai se aplicar a demissão dele, mas a cassação da aposentadoria. Bingo, certíssima, dá até para estudar. Pessoal, vamos fazer o seguinte, guarde isso. Cassação de aposentadoria é aplicada para aquelas situações em que o servidor público praticou um fato durante o período da atividade que levaria à sua demissão, mas não foi descoberto na época, e agora a única punição possível para ele é essa, cassação de aposentadoria, ou a cassação da indisponibilidade remunerada quando ele não está aposentado, está na inatividade, aquela inatividade temporária, né, que é a disponibilidade remunerada, é considerada uma inatividade, porém provisória. Pessoal, vamos parar por aqui, encerrando aí, graças a Deus, encerramos mais esse ponto, né, mais um ponto aí, servidores públicos, federais, e depois daremos sequência aí nos outros pontos importantes. Pessoal, bons estudos, até a próxima. Fique com Deus. Grande abraço. Valeu!